Acho que aqui já dá para a gente. Aqui vai entrar em outro momento, em outro diálogo, né? Dentro do mesmo diálogo, mas vai detalhar algumas coisas sobre o Domênico, mas acho que aqui é bacana a gente parar. Muito bem, a gente tem aqui um conteúdo rico, né? Um conteúdo rico dentro dessa abordagem que os espíritos estão fazendo junto ao Domênico, né? O Domênico está já na fase que a gente comentou de sensibilização, né? Se a gente for comparar os primeiros contatos que Luciano que teve com ele, e a tentativa de Zenobia sensibilizá-lo, ele estava retrucando, ele estava naquele estado de espírito revoltado, discutidor, né? É muito comum o espírito que está, digamos assim, na rebeldia no além-túmulo, né? Porque o Domênico se configura um pouco, fazendo aqui uma analogia com os espíritos que aparecem em nossas sessões mediúnicas, naquele quadro, digamos assim, de caráter obsessivo, ainda que ele não esteja perseguindo alguém especificamente, né? Mas os autores de trabalho mediúnico, de maneira geral, eles costumam dividir os tipos de espíritos que se manifestam em socorro e desobsessão. Né? O socorro são aqueles espíritos que estão em sofrimento, que não sabem que desencarnaram, que estão atordoados ainda de despertar no túmulo, dentro desse processo. Né? E desobsessão são aqueles espíritos em revolta, seja porque estão perseguindo alguém especificamente, seja porque estão em rebeldia no mundo espiritual, se acompliciaram com verdadeiros obsessores, né? Porque às vezes eles acabam se associando a outros espíritos dedicados à prática do mal, né? Se rebelam diante das leis, diante dos benfeitores espirituais. Quando a gente lê aqui, a gente percebe que o perfil psicológico do Domênico inicialmente é com esse caráter de revolta, de não aceitar as leis de Deus, de não se conformar com o estado espiritual que ele se encontra, em face das crenças que ele tinha, dos equívocos que ele acumulava, equívocos, como a gente viu aqui na doutrinação, que ele acumulava também por interesse pessoal, por uma certa acomodação, não apenas por uma teologia da época, né, não apenas por um raciocínio ingênuo, ou seja, não é porque ele estava sendo totalmente enganado pela doutrina da época, mas também uma espécie de identificação, de acomodação com aquele tipo de padrão que ele tentava justificar para si mesmo, que estava correto, e porque boa parte dos religiosos também reproduziam aquilo, então ele estava dentro desse conteúdo e procurava tentar acreditar dentro dele mesmo que era só fazer alguns rituais que ele estava bem depois da morte, né? Mas a verdade é que a gente viu aqui na própria leitura mental, que é o nome do capítulo, a leitura mental do seu mundo interior, que ele tinha uma série de lastros negativos ao longo da sua história, né? Uma série de crimes hediondos que a própria doutrina condenava, a própria doutrina que ele abraçou condenava e que ele procurava ocultar e que ele não conseguia aguentar, né? Então a gente vê os passos, né? O diálogo, a tentativa de convencimento, a resistência dele, depois um recurso magnético para potencializar, digamos assim, a realidade diante dos seus olhos, né? E depois desse recurso, dessa tentativa de sensibilização dele, mais do plano racional, a solicitação da presença materna, que aí era um chamado ao sentimento. Né? Isso que é interessante, o diálogo é até emocionante, né? Esse contato, porque a gente vai ver um outro tipo de abordagem. É interessante como, em alguns momentos, o Hipólito, né? O Hipólito, inclusive, era afiliado à doutrina tradicional, né? Então, os espíritos têm essas artimanhas, essas estratégias. Pegam esse sacerdote para falar com o sacerdote falido, porque talvez ele ouça melhor, ouça dê mais valor, dê mais crédito a alguém que foi sacerdote também na Terra, né? E que ele pode ter argumento para dizer, também não é assim, eu também fui da sua doutrina, eu também estive no seio da igreja, e não é bem assim, ou seja, é essa doutrinação que a maioria de nós doutrinadores fazemos em sessão mediúnica. O papel maior do doutrinador, quem fala isso é o Divaldo, em qualidade na prática mediúnica, é tentar de alguma forma demonstrar um pouco que a lógica do obsessor está errada.
né? Para que ele possa refletir e os benfeitores espirituais façam o seu trabalho depois da sessão mediúnica, aliado ao choque anímico que ele recebeu, que ele se desvencilha um pouco das vibrações pesadas. Então, mais ou menos essa tarefa. Tanto é que ele explica algumas coisas, né? Existe então a justiça divina, nos anotando as faltas, há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito. E aí Paulo responde: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros. Ou seja, a gente mesmo que traz a nossa história, o tribunal é interno, nós é que estabelecemos a absolvição ou a condenação. Não existe Deus como a torre de magistrado terrestre, estabelecendo ali sentenças, proferindo sentenças e condenando um em detrimento de outro. Não é essa a ideia. Essa é uma ideia pálida que os seres humanos fizeram da divindade. Na verdade, esse juízo, né? Lembrando aqui aquela epístola de Paulo que eu citei semana passada em Hebreus, né? O juízo acontece internamente, né? Na verdade, é o próprio indivíduo que se defronta diante do tribunal da própria consciência, não consegue escapar. Se nós conseguimos escapar facilmente aqui, escamoteamos, justificamos, negamos, né? Procuramos ocultar em relação a nós mesmos aquilo que a gente faz. Desvencilhado da carne, o indivíduo se olha como se estivesse num espelho, né? Só que é um espelho psíquico, né? Aliás, tem uma obra de Emmanuel, né? Pensamento e Vida, que ele fala que a mente é o espelho da vida, né? É como se a mente espelhasse o próprio ser, né? Um espelho, ou seja, reflete e recebe, né? Aliás, toda a obra Pensamento e Vida, mas em todos os capítulos parece voltar a essa metáfora do espelho. A consciência é o espelho. Aí lá no capítulo de família ele vai dizer: a família, cada membro da família é uma parcela da sua consciência, é uma parte de você. Por isso que quando você olha para a sua família, você tem uma ideia de como você é. É o retrato de você mesmo. E aí ele vai, em cada capítulo, ele tem sempre essa metáfora do espelho para falar dessas realidades que são internas, né? E é interessante porque aqui o Hipólito está chamando a atenção dele nesse sentido. Como se dissesse: olha, ninguém vai lhe condenar, ninguém vai lhe absolver, é você com você mesmo. Essa realidade que está aí à sua volta foi você que estabeleceu para você mesmo, por um automatismo consciencial, né? A lei de causa e efeito, né? Aquela ideia que a gente costuma dizer no movimento espírita de maneira bem popular, né? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Automaticamente a gente é arrastado para as realidades que a gente alimentou na nossa esfera íntima, né? E nos nossos padrões morais como consequência, né? Então é interessante isso, que é como se o Hipólito estivesse o tempo todo trazendo ele para a responsabilidade individual, né? Porque na verdade ele estava mais ou menos como queixoso, né? Responsabilidade de fora, né? Eu sou vítima, né? Estava mais ou menos nessa ideia, né? Aí, interessante que em determinado momento ele diz assim: muitos aguardam dias melhores no fundo de viscosos pântanos do ódio destruidor. Outros imploram socorro, ansiosos de paz e renovação. Essa é a ideia que ele trabalha o tempo todo com o Domênico, né, para dizer que, na verdade, esse céu e inferno o indivíduo constrói com esforço pessoal, né, e que muitos indivíduos aguardam plenitude, inclusive espiritual, alimentando infernos íntimos. Alimentando, na verdade, desagregação. Então isso é antagônico, porque na verdade, se aqui nesse mundo, eu costumo dizer isso, já disse isso a miúdo, inclusive em palestras, né? Se aqui nesse mundo nós somos atraídos ou repelidos para os locais diante dos quais nós alimentamos ou repelimos mentalmente, imaginemos fora da matéria. A gente, sem se dar conta, a gente se atrai ou se repele, né, para os locais que a gente se apetece, né, que a gente se compraz, né? Seja cultural, seja social, seja moral, filosófico, acadêmico, né? Em todas as áreas, a lei das afinidades. Se a gente for aqui dividir aqui por área de atuação, né? O pessoal de humanas, o pessoal de saúde, né? A gente vai ter temas para conversar, porque temos algo em comum que nos aproxima. Por isso que temos congressos, né, das áreas de atuação acadêmicas, né? É um fator que pode ser um vetor que faz com que os indivíduos se aproximem por causa daquele tema em comum, né? Então imaginemos, por exemplo, realidades íntimas que eu cultivo e que no mundo físico já me atraio,
no mundo material, no mundo espiritual, aquilo é irresistível. Aquilo é inexorável. Né? A gente é arrastado para aquela realidade ali, porque é a realidade que a gente carrega. Né? Como diz Raul Teixeira, ninguém vai para o inferno, leva consigo o inferno que carrega. Então é mais ou menos essa a ideia. Né? Então, o tempo todo, o Hipólito, o tempo todo tem essa habilidade de doutrinador, né? Mas quando a Ernestina entra, aí a gente tem uma outra abordagem. Que eu costumo dizer, a gente não pode cobrar isso dos coitados dos doutrinadores na sessão mediúnica, porque isso daí é uma conquista do sentimento. Né? É óbvio que há doutrinadores que conseguem reunir essa capacidade da lógica doutrinária, do raciocínio bem colocado, do tato psicológico, né? Por isso que Filomeno de Miranda costuma dizer que o doutrinador é uma espécie de psicoterapeuta de desencarnados, né? Nas obras mais recentes dele, ele costuma tentar substituir a palavra doutrinador, que a Hermínia Miranda, em Diálogo com as Sombras, já discordava dessa palavra, né? A Hermínia preferia a palavra evangelizador, né? E Filomeno de Miranda prefere terapeuta de desencarnados, até porque o doutrinador vai ouvir muito mais do que vai falar, vai colocar alguma coisa para o indivíduo refletir, e não necessariamente para o indivíduo mudar, porque essa presunção do doutrinador falar tudo para que a entidade já saia do reino dos céus, é uma presunção. O indivíduo que cultivou anos de séculos não vai se sensibilizar e mudar totalmente em 5 minutos de conversa. Não há milagres nesse sentido. Mas colocar alguma coisa para o indivíduo refletir, fazer o indivíduo pensar alguma coisa. Então é mais ou menos essa abordagem do Hipólito, mas a Ernestina aqui tem uma outra qualidade. Né? Por um amor profundo, né? No caso da Ernestina, tinha uma relação específica com ele, que aí sensibilizava ele, né? Mas dá para perceber que é um espírito que também ama profundamente, né? Que fala ao coração. De novo, eu não posso exigir que todo doutrinador já tenha essa conquista. Se ele consegue, melhor. Bezerra de Menezes tinha. Quando a gente lê, por exemplo, Nos Bastidores da Obsessão, que é uma obra que Filomeno escreveu sobre episódios da vida dele quando ele estava encarnado, Nos Bastidores da Obsessão, a primeira obra de Filomeno Miranda, e ele narra casos, inclusive envolvendo o Dr. Bezerra de Menezes, José Titio aqui na Bahia, e o Dr. Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro. Né? Então tem abordagens ali belíssimas, quando Filomeno estava encarnado, né? A obra começa falando de uma família aqui na Bahia, a família Soares, se não me falha a memória, que era um drama de obsessão, e a partir desse caso, ele vai contando outros casos que ele conheceu quando estava encarnado, mas... E aí a gente vê, por exemplo, na Avenida Passos do Rio de Janeiro, na época que a Federação Espírita Brasileira estava, a sede principal era do Rio de Janeiro, né? Hoje é em Brasília, o Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Frederico Júnior, que era o maior médium do Brasil na época, né? Frederico Júnior recebeu, inclusive, mensagens mediúnicas de Allan Kardec para o Brasil. O maior médium recebeu Santo Agostinho, e os grandes espíritos, que inclusive orientavam o próprio Bezerra de Menezes, transmitiam suas informações para Frederico Júnior, que era um médium, inclusive, sonambúlico, né? Totalmente inconsciente, né? Dentro da classificação totalmente consciente, aspas, né? Dentro da classificação do inconsciente mais profundo, né? Nenhum médium é inconsciente 100%, né? Porque não é uma máquina. Mas, e muitas vezes ele dialogava com espíritos por meio desse médium na casa de Ismael, e muitas vezes os espíritos se derretiam com o Bezerra, e o Bezerra falava tudo aquilo que a gente fala. Não dizia nada diferente, mas dele o espírito sentia a vibração, os sentimentos. Eu nunca me esqueço de uma dessas doutrinações que Filomeno de Miranda narra, que o espírito diz assim: Doutor Bezerra, você para mim é um anjo, eu também gosto muito do Senhor, você me diz que me ama, eu também amo o Senhor, mas o meu problema é com ele que não vale nada, ele que não presta. O Senhor é um santo, e não me peça mais isso, pelo amor de Deus, porque o seu pedido é uma tortura para mim e dói a alma, a autoridade moral de uma alma, eu pedi do meu filho. Não faça isso. Né? Fala uma coisa que não de milagroso, de misterioso, que o doutrinador não fala, mas saindo dele, né? Aí o Evangelho diz, né? Ainda também no momento do trecho do Evangelho fala, acho que é no Evangelho de Mateus, que fala que todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. Né? Ou seja, que ele utilizava as expressões populares, conhecidas, mas ninguém conseguia externar as palavras conforme ele fazia. Porque ali tinha um saber de verdade, um saber de vivência. Né? Tem uma força muito maior, alguém que vive uma situação e diz: olha, eu vivi isso, eu passei por isso, e dá o depoimento.
né? Tem um caráter muito maior do que alguém que estudou apenas. É um teórico. Não que os teóricos não sejam importantes, mas então, Ernestina aqui está nessa qualidade de alguém que quer chegar ao coração do filho. E por isso o contato com o Domênico entra em outro patamar, em outro caráter. Né? Tanto é que André Luiz escreve, né? Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe, ajoelhou-se junto ao filho desventurados e de mãos postas rogou a proteção dos céus. E aí André Luiz continua: fosse pela renovação profunda daquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de ordem superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Ou seja, ela contaminou de tal forma ele, envolveu de tal forma ele naquele afeto, que ele conseguiu sintonizar com ela. Ele conseguiu contactá-la, entrar em contato. É a força do amor, né? Chico Xavier, certa vez, deu um depoimento falando de Emmanuel junto com Lívia Leitura, né? A grande alma gêmea de sua alma, né? É uma expressão poética de Emmanuel, né? Vamos escutar uma pé da letra e, como alguns espíritas fizeram no passado, criticaram Emmanuel porque Emmanuel estava defendendo a alma gêmea e Kardec não. A alma gêmea que Kardec discorda é a alma gêmea no sentido de metades eternas. O próprio Emmanuel esclarece que ele não queria dizer de metades eternas esse ser da tradição oriental que se dividiu, que está procurando essa outra metade. Não é essa a ideia, mas ele se refere a alma gêmea como almas muito afins, né, que se reencarnam muitas vezes juntos, que têm uma profunda afinidade, né, que às vezes mudam até de papel familiar, não apenas marido e mulher, ou mãe e filho, mas mudam, mas tem uma profunda ligação, e às vezes uma delas fica no além-túmulo, ajudando aquele outro que está na retaguarda, e esse outro sente a falta de algo que não sabe explicar. Né? Essa saudade, como diz Kardec lá o Espírito diz a Kardec em A Melancolia, né, capítulo 5 do Evangelho sobre o Espiritismo, a saudade, a nostalgia do mundo espiritual. Né? E Chico Xavier, na Folha Espírita de São Paulo, diante de Marlene Nobre, comentou que ele fez um comentário sobre o romance há 2000 anos, sobre a tragédia de Publio Lentulus, né? Que foi vítima da sua própria presunção, do seu orgulho, e foi muito incompreensível com a sua esposa, a ponto de crucificá-la dentro do lar, né, durante 25 anos, tratando-a com absoluto desprezo, inclusive ameaçando de morte. Chico contou em entrevista, isso não está no romance, isso não está em Há 10.000 anos, mas ele contou que, inclusive, Publio acabou tendo uma vida muito variada sexualmente, inclusive, né, se envolvendo com outras mulheres e assim por diante. Mas a verdade é que o Chico comentava o seguinte, que depois daquela experiência, quando ele desperta no além-túmulo, né, e vê e constata a realidade, ele fica profundamente tumultuado, pede uma série de reencarnações, como na história ele já volta em 50 anos depois, né, já resgata parte dos débitos que ele havia acumulado, né, porque ele era, na verdade, tinha na verdade uma mescla, né, de maturidade, de sentimentos, ao mesmo tempo de tirania, né, de truculência, né? Ele foi o próprio bisavô, que foi muito mais pesado a vida dele como bisavô, né? Cegava os outros que conquistava, né? Tinha uma postura bastante virulenta. E aí Chico diz assim, durante 2.000 anos ele foi reencarnando, e Lívia nunca mais reencarnou. Acompanhou ele, 50 anos depois, quem leu sabe que quando ele é martirizado em Roma, como na história, se não me engano, ele é devorado pelos leões, né? E quando ele é trucidado pelos leões, que ele tomba, né, junto com seu filho Ciro, Emmanuel descreve assim, uma alma angelical vinha recebê-lo, e na história ele não sabia quem era Lívia, né? Porque na encarnação, como na história, o esquecimento do passado impedia ele de saber de quem se tratava. E ela foi acompanhando ele em vários processos, sem precisar mais voltar na Terra. E Chico costumava dizer o seguinte, que até hoje ele luta espiritualmente para chegar no nível que ela está. Que de vez em quando ele se encontrava com ela, tipo assim, domingo, uma vez por semana, se encontrava com ela, mas ela estava no estágio onde ele não tinha acesso permanente. Ou seja, esse contato. Domingo não estava no nível de Ernestina, mas conseguiu ali contactá-la muito mais pelo amor dela do que pelo mérito dele. Né? Então é interessante isso. E aí eu faço uma digressão aqui. É muito comum as mulheres, e especialmente as mães, estarem em uma condição
em uma condição melhor no mundo espiritual para atender os filhos. Né? Normalmente os homens estão em grau, aqui para nós. Mas, e a gente vê essa questão, né, das mães quase sempre serem solicitadas para tocar o coração do filho rebelde. Vê Gregório, né, que foi inclusive uma autoridade religiosa, está ali talvez como pseudônimo, porque possivelmente foi uma autoridade religiosa famosa nos livros de história, talvez o nome Gregório faça alusão a algum papa, porque teve vários Gregórios, né, algum papa que se chamou Gregório. Né? Gregório comandando uma grande legião das sombras, um líder de uma organização criminosa no além, e André Luiz, com toda a tentativa com sua equipe de tentar abordá-lo, se infiltrou nas regiões, quem leu a Libertação sabe disso, mas ele só conseguiu ceder totalmente quando chamou Matilde, que era sua mãe. Matilde desce, e quando chega próximo a ele, meu filho, sensibiliza ele, e ele inicialmente resistia, quase num processo de auto-hipnose para não ceder, porque eles têm as técnicas, né, também. Quem lê Sexo e Obsessão vai ver lá, né, o Marquês de Sades, o famoso autor do sadismo e das outras práticas, né, um homem muito inteligente, né, bastante quem conhece a obra de Sades sabe que ele era muito inteligente, né, ele foi preso, ele chegava inclusive a escrever com dejetos humanos algumas das suas obras, né, preso na época um pouco antes, mais próximo da Revolução Francesa. E ali mesmo na prisão ele escreveu obras, era de inteligência, mas voltada para a perversão, especialmente a perversão sexual. Ele chegava lá com um crucifixo para zombar da igreja, que ele detestava, né? E no além plano, segundo o Sexo e Obsessão, ele fica numa região ligada à filha, prostituição, especialmente prostituição infantil, região essa, que é chamada no livro de cidade estranha, alguma coisa assim, cidade sinistra, e que ela, no geral, seria comandada por Calígula, o célebre romano, acreditando que Sade teria sido Tibério César, o imperador que esteve no poder na época que Jesus morreu. Né? E a gente vê a sua mãe também sendo só visitada pela equipe de Bezerra de Menezes em um momento lá, para ir para o encontro com ele, né? E começa a cantar uma balada de Pinar, e começa a chamá-lo por uma infância, dizendo que se sentia responsável por ele estar ali com o pé espírito, práticas morais, né? Porque o perispírito vai matando a gente com suas práticas morais, né? E aí ele entrou num pranto, né, de mais de 300 anos, né? E cedeu ali a presença da mãe, foi resgatado e Divaldo até comenta sobre esse caso, dizendo que ele possivelmente reencarnaria no processo expiatório por conta das marcas muito profundas no perispírito, né? Um processo de demência, um processo severo dessa ordem, né? Para, de alguma forma, diminuir o pesado débito que ele carregava, né? Então a gente vê a presença das mães, é muito comum a presença das mães nessa intervenção, nessa abordagem desses espíritos mais endurecidos, né? Mais recalcitrantes, né? E é interessante como a Ernestina apertou então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal quando se houvera alcançado o repouso supremo, né? A ideia de que o afeto, o amor elevado causa paz, causa bem-estar, né? Não causa ansiedade, né? Então é interessante isso, né? Essa colocação. E olha uma coisa interessante, que a abordagem de Ernestina, já perceberam que a abordagem de Ernestina não apenas emocional, mas também o discurso dela é um pouco diferente do Hipólito. O Hipólito, meu amigo, amado, cresça e apareça, mais ou menos assim, né? Assuma a sua responsabilidade. Fique colocando culpa na igreja, na sua vida. Não, nós somos responsáveis. Eu também estava lá, também vivi essa experiência, então assuma os seus erros, porque é melhor para você. Que adianta você ficar fugindo, até quando você vai fugir? Está dentro de você. Já a mãe tem uma outra boa. Por quê? Porque como ele já realizou a catarse, ele já despertou, o despertar de espírito desse, inicialmente é feito por culpa. O que foi que eu fiz? Quanto tempo perdido? Até agora, vivendo na prática do mal, agora eu quero para trás, quantos erros a corrigir? A abordagem da mãe é, meu filho, todos nós temos erros. Você acha que eu sou pura também? Eu também passei pelas experiências do vício. Todos nós temos de sequelas, né? Já passamos, muitos de nós já passamos por erros que você agora passa, né? A abordagem é uma outra abordagem, né? E
E é interessante porque muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível arrebateu misericordiosa do mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para o novo dia. Isso é muito interessante porque, assim, se a revolta prende o espírito, a culpa também prende. A culpa paralisa também. A culpa é um processo autodestrutivo que não vai adiantar de nada. O indivíduo só se bombardeia. Talvez espia parte dos débitos nesse processo que poderia ser de outra forma. E, ao mesmo tempo, não necessariamente aquilo resulta numa reparação do erro que eu cometi. Eu ficar de maneira masoquista me punindo, me castigando. Ainda que, eu vou fazer um parênteses aqui, quem lê Amor Imbatível Amor, sabe, queda e ascensão psicológica, tem um trecho muito pequeno de Joana falando sobre a importância da culpa. É muito interessante esse texto, né? Porque ela vai falar que a culpa negativa etc., mas a culpa tem uma finalidade. Do contrário, a gente não viveria em civilização. Se não fossem os freios morais que a gente, ao longo dos séculos, foi desenvolvendo, a gente estaria na barbárie ainda, se comendo um ao outro, se devorando um ao outro. Então, ela diz que a culpa foi essencial, ainda que negativa, ainda que não seja ideal, foi essencial para despertar os freios morais que a gente tem para viver em civilização. Né? Freud dizia de uma outra maneira, né? Freud era contrário aspas, a vida de civilização. Ele achava que a vida de civilização reprimia muita coisa do indivíduo, né? Ele dizia que esse é o preço da gente viver em civilização. A gente tem que se recalcar, porque se a gente for deixar a fera falar, a gente não vive em civilização. Então o preço, é o famoso texto dele, o mal-estar da cultura. O mal-estar da cultura é esse. Para eu viver em civilização, eu tenho que reprimir alguns instintos meus. Mas a abordagem espírita é outra. A abordagem espírita é que a culpa, que Freud chamava de superego, né? Esse sensor psíquico, de alguma forma colaborou, ainda que a gente depois supere ela, colaborou para os freios morais, para que a gente possa ter uma vida em comunidade equilibrada e poder, inclusive, dosar esse passado nosso que grita em nosso presente, né? Que são os instintos, né? Que Freud tão bem examinou. Então é interessante porque o tempo todo, o que mais me sensibilizou no discurso da Ernestina é que o tempo todo é como se a Ernestina estivesse falando assim, não fique preso aos equívocos, porque você vai ser avaliado pelo conjunto da obra. Todos nós somos avaliados pelo conjunto da obra. Isso é interessante, porque quem lê Paulo Estevam, vê Paulo pisando na casca da banana várias vezes, inclusive depois da conversão. Paulo era um sujeito assim, muito doce, para não dizer o contrário, né? Dizia as coisas na cara dos outros, né? E as pessoas ficavam um pouco magoadas com ele, né? Era o famoso sincericídio, né? E Paulo, ele só começou a ser assim doce, carinhoso, assim, 25% no final da vida, né? Já, inclusive, próximo da idade avançada, né, quando ele começa a escrever as cartas para Timóteo: Timóteo, meu filho, Deus abençoe sua juventude e te liberte das tentações da mocidade, né? Via Timóteo como filho, né? Chamou Timóteo: venha para ficar comigo aqui onde eu estou, porque eu sinto saudade de você. Então, já conseguiu, durante a vida dele, ele teve muita dificuldade, ele era um temperamento áspero, tinha outras virtudes, tinha outras qualidades, mas essa qualidade, eu acho, essa característica do Paulo é uma das mais difíceis de superar. A rispidez, né, a forma dele tratar o outro, né, era profundamente verdadeiro, autêntico, mas dizia as coisas assim sem muito cuidado, né, e ele inclusive dizia em alguns momentos, ele discutindo com os apóstolos, Barnabé tem uma discussão que Barnabé começa a chorar e diz: como é que tu pode se dirigir a Pedro, nosso irmão maior, aqui, nossa referência maior, e falar dessa forma? E ele diz assim: eu respeito muito Pedro, mas acima de todas as nossas amizades está minha fidelidade a Cristo. Então ele não tinha assim meias palavras. Tem virtude, tem valor nisso? Tem. Mas é claro que ele tinha consciência que ele pecava e que ele, às vezes, inclusive, em alguns momentos, ele até dificultava a sua tarefa por essa forma de abordar os outros. Então, se a gente for ver, a gente vai ver os apóstolos também. Porque quando a gente pensa os discípulos de Jesus, eles erraram depois de conhecer o Mestre. Essa é uma lição importante, né? Depois de conhecer a doutrina do Cristo, eu estava meditando nisso essa semana. Porque eles não assim, viram a vida toda equivocada, conheceu Jesus e a partir de agora tudo certo. Eu acho que Jesus queria dar uma lição também nesse sentido, né? Eu me lembro que logo no início da tarefa espírita, né?
Estamos no movimento espírita, era até uma congédia, uma confraternização de juventudes espíritas, mas eu acho que eu tratei uma pessoa como eu não deveria ter tratado, e fiquei com aquilo na cabeça, me martelando. Eu disse, meu Deus, Chico Xavier falava, eu achava que era frescura, porque Chico Xavier dizia o seguinte: quando eu altero um pouco o tom de voz para alguém, eu caio de cama e fico doente. Chico dizia isso. Eu não estou nesse nível, eu altero tranquilamente. Mas eu tratei a pessoa, eu extrapolei e depois fiquei aquilo na cabeça. E eu me lembro que em certa ocasião mediúnica, eu ainda com aquele travo na cabeça, eu passei a página da mediúnica no Cristianismo Redivivo, um centro espírita no final do subúrbio de Plataforma, né? E uma médium se manifestou, era um instrutor espiritual da casa, né? E aí começou a falar de maneira geral, a se dirigir a uma a outra, né? E aí chegou a mim e disse mais ou menos assim: isso que tu tens é orgulho, é presunção. Tu acreditavas que era melhor que os outros e que não podia errar. Mas tu errou, erras e errarás ainda muito. Mas na tua condição de ser humano não fica no erro. Levanta-te, renova e segue adiante. Então, aquilo me chamou muita atenção e aquilo me fez pensar nisso, né? Mesmo a trajetória desses homens, a conquista das grandes alturas foi na insistência. E não no momento mágico de epifania, de iluminação, e daqui para lá, toda a vida é uma linha reta. A única vida em linha reta foi Jesus. Porque é um espírito já sumamente puro. Né? Então a gente vê isso costumeiramente, né? E me chamou a atenção porque a Ernestina o tempo todo está abordando nesse sentido, dizendo assim: olha, você vai ser avaliado pelo conjunto do que você faz, e não por alguns erros que você cometeu. Daqui por diante, você pode ter uma vida diferente. Você tem um passado de crime, mas daqui por diante, você pode adotar um estilo de vida diferente. E se iluminar. Até porque o tempo do resgate e da iluminação é atemporal. A gente não pode medir a reforma moral por alguns anos ou por alguns minutos. Porque, na verdade, o resgate ou a plenitude pode acontecer insistindo durante toda a vida ou pode acontecer em alguns anos. É muito variável isso, porque tem a ver com algo interno, né? Com realidades internas. Então, isso é muito interessante, né? Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante. Isso aqui me chamou a atenção, porque como a Ernestina diz assim: meu filho, nós estamos aqui nessa condição, mas somos espíritos problemáticos também. Eu não falo dessa forma, mas de outra forma, diz assim: a gente também está aqui se arrebentando. Tem um conto do Humberto de Campos, Patrícia depois vai buscar, eu não me lembro agora a obra, mas é uma obra, é uma das últimas páginas da obra que fala o seguinte: era um grupo mediúnico e o dirigente da sessão queria assim, um grupo assim, angelical, assim, sabe, Cristos na terra ali, né? E aí um espírito de Deus se manifestava e ele enchia de perguntas ao dia espiritual, né? Colocava o dia quase na parede de tanta pergunta, digamos assim, para os caminhos para tornar o grupo dele o grupo mediúnico perfeito. Né? E houve várias sessões, eu não vou me lembrar dos detalhes, né? Mas chegou um momento que o guia espiritual apareceu e disse assim: olha, hoje eu não vou poder ficar muito tempo. Eu disse: mas você é o guia, não vai ficar assistindo a gente? Vai para onde? Eu disse: eu vou me contar uma coisa. Eu sou um coração muito amargurado. Porque desde que eu desencarnei, eu tenho trabalhado aqui junto a vocês, mas eu tenho um filho ainda na Terra, profundamente desvirtuado, voltado para o vício, para o que eu tento resgatar. Passado foi uma mãe e que agora está reencarnada novamente, desvirtuando completamente. Eu tenho alguns parentes em outra cidade aqui do Brasil, e que estão reencarnados, e que eu tenho débitos morais ainda com eles, e que futuramente vou reencarnar junto deles para reparar. E começou a falar dos seus problemas. E aí o dirigente começou a ficar decepcionado. Disse: mas o senhor também tem problema? Tem questão? Eu disse: eu tenho. Tenho muitas, meu filho, tenho muitas. Mas continuo trabalhando. E aí o dirigente ficou tão decepcionado, quase estava trocando de dia para outro, né? E aí voltou assim pro dia espiritual e disse assim: mas eu queria tanto assim ter um grupo perfeito mediúnico, um grupo que estaria blindado, né, de toda a proteção espiritual, que não receberia investida no mundo das trevas, que estaria em contato com os altos planos da vida, constante, sem oscilação. O senhor sabe como é que a gente...
o Espírito disse assim, eu sei, mas com certeza esse grupo é de Jesus Cristo. E aí acabou a história. Quer dizer, essa ideia, né, a gente tem que ter um grupo perfeito, a gente quer, na verdade, seres perfeitos ao nosso lado, só que nós não somos aquilo. E é mais ou menos essa ideia que a Ernestina está falando. Olha, eu sou um espírito aqui que está te ajudando, que parece harmonizado, mas eu tenho minhas lutas também. Porque o guia espiritual tem as lutas dele. Talvez seja mais, talvez não, certamente é mais evoluído do que nós, ou não mais experiente do que nós, mas não quer dizer que não tem os seus desafios, tem as suas questões. Ele tem um recurso para nos amparar. Do contrário, a programação espiritual foi equivocada. Se ele não tivesse um recurso para dar conta da gente, por isso que cada guia para cada tutelado. Então, por exemplo, quem era o guia de Francisco de Assis? Não é o mesmo guia de Flávio, porque a tarefa de Francisco de Assis era de uma elasticidade que precisava de costas mais largas. Então, a gente pega, por exemplo, Francisco de Assis e pega o Homem das Cavernas. Não vai botar o mesmo guia porque seria desperdício. Então, o guia tem condição de dar conta da gente naquela encarnação, mas não quer dizer que seja um espírito perfeito, que seja o tempo todo um ser vivo, que é um espírito também em evolução. Né? O espírito, ele tem facilidade, pelo menos tem condição de compreender melhor isso, nesse sentido. Né? E é mais uma vantagem, em todos os padrões do universo, sempre há isso, né? Aqueles que estão atrás, ajudados por aqueles que seguem à frente, e ao mesmo tempo esses estão ajudando alguém que está mais atrás ainda. Né? E o tempo todo a gente se entreajuda, né? Por isso que a gente costuma dizer, né? Aí Chico naquela humildade, né? Por quê? Porque a referência dele era Emmanuel, né? Aí Emmanuel a referência era Paulo, né? Porque Paulo me parecia que administrava os recursos do próprio Emmanuel, né? Por isso que Emmanuel faz tanta alusão a Paulo, né? E aí Paulo, Jesus, e assim por diante. Então a gente, a depender da referência que a gente tem, a gente pode ser presunçoso e se achar o máximo, ou pode ter juízo na cabeça e ser humilde. Então é mais ou menos essa a ideia. Vamos socializar agora, né? A palavra. Interessante que essa coisa do justo na Palestina de 2.000 anos atrás, o justo tinha uma acepção diferente do justo que a gente atribui nos dias de hoje, né? Quando a gente pega, por exemplo, um homem justo que está lá, né, e aparece no Antigo Testamento várias vezes, a gente percebe que o justo que é colocado lá é o homem de bem. Não é o justo no sentido apenas daquele que está no judiciário, aquele que pratica a justiça, mas a expressão justo tinha uma conotação diferente daquela que a gente dá atualmente, né? Então, por isso que em alguns momentos a expressão homem justo, né, o justo viverá pela fé, aparece em alguns momentos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, né? Uma coisa interessante que a Patrícia falou, que depois o Túlio comentou, que eu acho interessante, essa ideia do Paulo não ser tombado pelo remorso não era um fenômeno simples, não era assim, eu vou esquecer, não, porque quem lê Emmanuel e Paulo Estevam vê ele o tempo todo correndo o perigo de cair nesse remorso, nessa culpa patológica, né? Ele que faz questão de pegar as anotações de Mateus que Estevão anotou, para ver as anotações que Estevão fez, os rabiscos de Estevão. Ele fez questão de ficar com aquela cópia, né? Que era para ficar, inclusive, para de alguma forma lembrar da sua vítima, né? Daquele a quem ele matou. Emmanuel diz que ele nunca chegou a falar para ninguém, nem de Estevão, nem de Abigail, para ninguém, ele guardava isso de uma maneira muito reservada, né? Mas é óbvio que essa tentação para o remorso, né, era algo que talvez sondasse ele, que ele teve muita determinação de dizer assim, não, tudo bem, né, mas daqui para adiante, né, eu vou ser diferente. Não deve ter sido um fenômeno simples, um fenômeno fácil, né? Tanto é que
o chamado espinho na carne, né? Que tem numa dessas epístolas, né? Eu tenho espinho travado nas carnes da alma, né? Alguns autores suspeitaram que esse espinho era remorso. Né? Inclusive tem uma obra fantástica, não muito lida entre os espíritas, de Newton Boechat, um grande orador. Newton Boechat era o Divaldo Franco da época dele, né? Um grande orador espírita que tinha uma cultura fantástica, né? Muito amigo de Chico Xavier, e que lançou esse livro chamado O Espinho, que é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, muito bom, que ele discute teológica e espiritualmente, que espinho seria isso, que é uma grande dúvida da teologia. Pessoalmente, eu prefiro ficar com a abordagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles defende a ideia que espinho na carne de Paulo era virilidade sexual. Ele tinha muita dificuldade de domar numa postura de solteiro, né? Já que, como ele era intrépido, né, ele, de alguma forma, depois da morte de Abigail, não queria saber de nada, só pregação. Né? Mas essa interpretação de Joana de Ângeles é passível de discussão. Algumas pessoas não concordam e acham que teria sido o remorso e outras coisas, né? Algum vício, algum orgulho, né? Há uma série de teorias. Mas é interessante isso, né? Era isso. Uhum. Só um comentário rápido, Paulo, eu achei bacana o que você colocou, e eu acho que essa coisa do atenuante e agravante tem a ver com a referência que a gente tem, né? Se a gente pega o domênico, por exemplo, alguém que não tem nenhuma noção de ética, de religiosidade, seria atenuante. Mas, por exemplo, compara o domênico com o espírita da atualidade, né? Que não está dentro de uma doutrina dogmática. Né? Eu me lembro que Chico certa vez comentou sobre uma pessoa específica da proximidade dele que se afastou do movimento espírita, rompeu com o movimento espírita. Até aí nada demais, a pessoa pode ser um homem de bem fora dos arraiais espíritas, né? Não vou repetir a loucura de achar que só dentro do ambiente espírita. Mas ele havia, de alguma forma, reencarnado e teria assim, uma série de elementos para levar uma tarefa dentro do campo espírita muito boa. Ele não apenas se afasta, mas acaba, de alguma forma, assim, caminhando e estruturando uma vida puramente materialista, mundana mesmo, né? E aí, Chico comentava com Arnaldo Rocha que comentou isso, dizendo o seguinte: o espírito Emmanuel tem dito que esse nosso amigo, para ter uma chance dessa igual, no mínimo será 1000 anos. Ou seja, porque se a gente parar para pensar, é uma vez se a gente reencarnar em determinado contexto cultural, conhecer o espiritismo cedo, né? Porque tem outra oportunidade, vai querer reencarnar na Síria, né? Lá onde o Estado Islâmico está lá matando até criança, né? Onde as mulheres estão indo de burca e que são apedrejadas vivas, né? Então, reencarnar em determinado contexto é uma bênção, é uma grande oportunidade. E ele não sabe como vai ser a próxima, como é que vai ser a nossa condição na próxima. Então ele teve um grande patrimônio, não soube aproveitar, e aí Chico comentou isso, eu achei interessante. Quer dizer, é uma grave, né? Que tinha a noção, tinha o recurso, tinha a realidade da imortalidade da alma, conviveu com o próprio Chico Xavier, ou seja, viu os espíritos atestando que a vida continua, e preferiu optar por uma conduta meramente mundana, até devassa. Né? No caso do Domênico, ele parecia que ele tomou toda essa trajetória, mas com uma vingança da própria vida. Da frustração pessoal dele, né? Frustração pessoal. E isso é importante porque nós todos, em algum momento, nos colocamos na condição de vítimas, né? Uhum. Nos vitimamos. Claro que isso tem, dependendo do contexto, consequências maiores ou menores, mas, de certa forma, eu fico observando a mim mesmo pensamentos tabulados no passado sobre circunstâncias e aí você... Né? É verdade, é verdade. Por que se colocar como vítima? E aí, hoje eu converso com muitas pessoas e eu vejo o tempo todo elas se orgulhando na condição de vítimas. Tipo, não tenho responsabilidade nenhuma com o que acontece, tudo é culpa dos outros comigo. O mundo me faz mal, o mundo me maltrata. Né? E como foi esclarecido para o Domênico, tudo que estava construído era fruto da produção dele. Né? Uhum. Perfeito.
É verdade, é verdade. Só para concluir, o tempo todo quando eu estava lendo esse caso do padre Domênico, eu fazia uma espécie de contraponto com o padre Germano. Ele já se referiu a essa obra mais uma vez aqui. Memórias do Padre Germano chegou em minhas mãos logo no início do meu estudo espírita, por meio inclusive de um familiar. Eu considero a obra Memórias do Padre Germano do mesmo nível de qualidade literária das obras históricas, por exemplo, de Emmanuel, né? É uma obra belíssima, de um caráter moral, embora não tem aquela cronologia de romance, são anotações que ele fez por meio de Amália Domingo Solé, contando trechos da vida dele, trechos muito interessantes, né, que ele como padre viveu, né, e me parece que ele era o instrutor espiritual da médium Amália Domingo Solé, né, e é interessante porque eu fiquei fazendo contraponto, Paulo, o tempo todo com o padre Germano, porque quem leu a história sabe que o padre Germano viveu esses desafios do Domênico, mas optou, fez outras escolhas, digamos assim. Por exemplo, frustração amorosa. Né? Quem não se recorda da personagem A Menina dos Olhos Negros, que inclusive ia se confessar com ele ficava olhando para ela de vez em quando frequentava a igreja, ele tinha um interesse nela, ele sentia que ela tinha interesse nele, e eu não vou contar o resto da história, né? Mas, enfim, não se concretizou. Muito pelo contrário, ele inclusive acompanhou e caminhou para um casamento com alguém que era inclusive um residente da cidade, né? Ele lidou com uma série de desafios que, por exemplo, o Domênico lidou, né? Inclusive essa questão da culpa, quem lembra o final da obra, ele já como um grande apóstolo, né? Quanta gente ele já ajudou, e ele tinha uma pessoa, uma criatura específica que inclusive adorava espezinhá-lo e tratá-lo mal, e frequentar a igreja para de alguma forma pegá-lo em alguma situação, né? E Padre Germano tinha dificuldade com essa pessoa. Internamente ele tinha dificuldade com essa pessoa. Era uma pessoa realmente perversa, uma pessoa voltada realmente com más intenções, e teve um momento que ele se desequilibra. No final do livro ele se desequilibra, meio que se exalta, pede para a pessoa sair da igreja, expulsa da igreja. Dali em diante ele cai de cama e fica com aquilo. Um cristão não deve proceder assim, um cristão não deve proceder assim, e acaba desencarnando por conta disso. Claro que ele é recebido muito bem, repito, o conjunto da obra, né? Mas ele também queria deixar uma lição, né, naquele momento ali, né? Que era aquela questão da culpa, né? Que ele se abateu por aquilo e acabou acelerando o processo dele, né? Interessante. O Domênico parece, os conflitos dele, muito com o padre de renúncia com Carlos Clêniga, né? Parece assim, alguns conflitos. Exatamente. Né? Exatamente, é verdade. É verdade, a frustração dele levou ele para a Inquisição, ele se tornou um inquisidor.